e quando a gente põe para gravar, eles gravam e transcrevem. Bom, enquanto a gente falava na PUC Minas, eu me distraí aqui, Fabrício, que eu estava falando sobre a minha formação, né? Então, a minha formação é em minério de ferro, minha vida profissional, boa parte dela, ou quase na sua totalidade, se deu na Uzi Minas, nessa área, a área de minério de ferro. Eu sou especialista em minério de ferro, nos processos de aglomeração, ligado também à parte de redução dos altos fornos, aquela parte inicial da siderurgia, que você falou, inclusive, né, Fabrício, que tem um interesse específico em conhecer toda essa produção do aço, né? Bom, Sim, sim. em seguida, nós temos o professor Antônio, né, que infelizmente ele não está em casa, ele está conosco aqui agora, né, mas ele está no ônibus com alguma dificuldade, ele está se deslocando de São Paulo, né, para Para Baixada, Santos. para Santos, né, ele tem um evento semanal aqui lá em São Paulo, né, então depois você vai conhecê-lo. O professor Antônio, a especialidade dele grande é a cearia, né, a produção, o refino e a solidificação do aço, né? Então, é uma outra etapa importante. E quando nós entrarmos aqui, Fabrício, na estrutura do curso, você vai entender bem, né, como a gente divide o curso e como o curso é estruturado. Eu sou Tudo mestre, bem. sou mestre, né, em engenharia metalúrgica, o professor Antônio é doutor, né, com uma experiência grande em várias empresas, né? Começou a vida profissional dele lá na antiga Cosipa, né? Passou em outras empresas, né, professor? Ah, Né? tivemos Na na Uzi Gerdau, Minas, né? A isso, na Uzi Gerdau. Minas, na Gerdau. Então, ele tem uma experiência profissional ainda mais diversa do que a minha. Eu fiquei muito tempo na mesma empresa, então minha experiência é menor em termos de número de instituições. A empresa, já o professor Antônio já tem uma experiência mais rica sob esse aspecto, né? E temos mais ou menos o mesmo tempo de experiência profissional, né? Na faixa aí dos seus 40 anos quase, né? Então, estamos ambos, né, desde o início do curso em 2020. Como eu te falei, Fabrício, a ideia é que o curso ficasse presencial também, mas depois ele se tornou online e aí agora praticamente só temos turmas online, viu, Fabrício? E, inclusive, fechamos Sim. uma turma com os Minas, foi uma experiência bastante interessante, né? E vamos ver se a gente consegue fechar alguma turma com alguma empresa específica. Bom, falamos também, né, Certo. Fabrício, da PUC, né? Não sei se eu acho que é 6 vezes eleita a melhor universidade particular do Brasil, a maior universidade católica do mundo, quer dizer, com certeza, Fabrício, a PUC ela dá assim, aos certificados, aos diplomas, né, uma importância muito grande. Isso falando do aspecto formal, mas o mais importante, né, Fabrício, não é só o aspecto formal, é que a PUC ela leva, né, toda a estrutura dela muito a sério, né? Nós, professores, nós somos cobrados em relação a todos os aspectos institucionais, né? De todas as reclamações. A PUC tem uma ouvidoria muito ativa, então você pode ter certeza que você vai estar participando de uma instituição, né, não só de renome, né, que é importante também, é claro, mas principalmente que faz da sua estrutura didática, sobre todos os aspectos, com bastante rigor, bastante seriedade. Isso é bom você ter certeza em relação a isso, sabe? Tudo é com muito Tudo bem. rigor, com muito cuidado, etc. Ok? Ok. Bom, vamos então, Fabrício, falar sobre. Temos aqui alguns questionamentos que a gente faz, principalmente quando é uma turma maior, né, que está aqui acompanhando a gente, né? Algumas perguntas, provavelmente você, não sei quanto tempo de experiência profissional você tem, provavelmente menor do que a nossa, né?
deve ser mais jovem, com A certeza, né? metade. Hã? Não Cerca vou, de 18 anos. não vou ter a indelicadeza de perguntar a sua idade, mas com certeza uma experiência profissional menor do que a nossa. Nós que já É, passamos agora por uma experiência profissional maior, né? Então, essa história toda de crise, quer dizer, desde que eu lembro que quando eu ingressei na minha vida profissional, né, eu já enfrentei na empresa e fora da empresa, no país, crises e crises, e isso não acaba nunca. Nós estamos, você sabe disso, né, Fabrício? Vivendo uma crise agora, né? A gente verdade. que tem aspectos de toda a natureza, político, econômico, social, e a gente, às vezes a gente. Eu lembro que, eu vou até te contar uma história, Fabrício, que quando veio você, né, provavelmente poderia até não ter nascido, mas quando vieram as mudanças de moeda, logo no início do combate à inflação, ainda na época do Sarney, né? Eu lembro até hoje que a gente tinha uma vida acostumada à inflação, à hiperinflação, né? E de repente vieram os primeiros planos econômicos, que infelizmente não deram certo, né? Eu lembro até hoje que veio um plano desses aí e o colega falou assim: olha, do jeito que está, não tem mais jeito, acabou. Né? Quer dizer, né? As pessoas mais velhas aqui da empresa que têm casa vão continuar podendo ter a sua casa, mas nós que somos mais novos, não, acabou, não vamos conseguir construir mais nada. Né? Quer dizer, essa história tem 40 anos, 30 anos, e essas pessoas depois se adaptaram, as coisas foram superadas e assim, né? A vida é assim mesmo, especialmente no Brasil, né? Mas é uma É realidade verdade. nossa, você sabe disso, né? Eu Sim, lembro quando sim. eu era estudante, vamos voltar ainda mais no tempo um pouco, né? Existia até musiquinha lá para dívida externa. O grande problema, né, na época da economia, que o Brasil cresceu demais na época, né, da Revolução, né, no período né, não vamos falar em Revolução, no período lá, né, que vai a partir de 64, né, o Brasil cresceu demais, você deve ter ouvido essa história já, né? Alguns criticam, outros não criticam, elogiam, mas o Brasil teve um crescimento vertiginoso e tinha um problema, uma dívida externa enorme. Tinha que recorrer ao FMI, etc, etc. Né? Certo. Então, os estudantes, especialmente a turma de esquerda, etc., né? Mais à esquerda, né? Falava muito né, da dívida externa. Era uma dívida externa impagável, né? Hoje, com todas as mudanças que ocorreram, os problemas no Brasil hoje são outros, né? Então, tem nada, dívida externa já não é um problema. Aí, quando você lembra disso, puxa vida, eu falei muito lá da dívida externa e hoje isso é uma outra história, etc. Mas a vida é assim mesmo. Bom, então Verdade. vamos passar, então, né, Fabrício, direto aqui para a estrutura do nosso curso, né, para que você entenda melhor o curso e como ele foi estruturado, tá, Fabrício? Então, a gente Tudo bem. imaginou que nós tínhamos, eu vou te contar um pouco da minha experiência lá na Uzi Minas. Eu lembro que nós éramos compradores do minério da Vale do Rio Doce. Né? Na época, existia uma diversidade menor em relação a minério de ferro. Então, basicamente, você tinha a Vale do Rio Doce, né? Que ainda tem, né? A maior empresa de mineração do mundo. Você conhece melhor que a gente, porque você está aí no norte, que é onde o minério é produzido em maior volume, né? Então, Certo. e você fazia reuniões com os funcionários da Vale todos os meses para avaliar a qualidade dos minérios, etc, etc, etc. Né? E de repente você percebia, puxa vida, eles não conhecem nada da siderurgia, quer dizer, eles fornecem o minério para o forno, fornecem o minério lá para a cearia, para a aplicação do aço, não é? E não conhecem nada né, da siderurgia. Então, nós criamos na época um curso que durou cerca de 20 anos, que era um curso para funcionários de mineração. E isso trouxe um diferencial muito grande para eles e para a gente,
quando você chegava para um funcionário, né, da Vale e dizia, olha, eu não quero minério com fósforo alto, não é? Aí o funcionário, não, mas por que não? O fósforo é tão baixo, esse fósforo no meu minério de ferro, né? Vocês ficam criando casa aí com fósforo 0,05, vocês querem 0,02, mas por quê? Né? E aí, se ele fosse compreender que lá na frente, isso aí é uma área que certamente você compreende, que o fósforo tem determinadas propriedades ruins para determinados tipos de tratamento, especificação, né? Aí você passa, ó, não, realmente ele tem razão em fazer aquela exigência. O professor Antônio mesmo, ele, não sei se ele está com a imagem fechada, mas deve estar nos ouvindo aqui, né? Ele sabe que existe um curso na ABM que é siderurgia para não siderurgistas. Só que é um curso bem menor, né? É um curso bem mais superficial. E nosso Sim, curso sim. não, né? O professor Antônio, inclusive, é professor e autor de um dos livros desse curso. Então, o nosso curso não, é um curso de especialização, né? São 400 horas. E é esse curso, viu, Fabrício? Ele é estruturado, né, Retornei, professor? retornei, Geraldo. Consegui Não, retornar. estou falando aqui de siderurgia para não siderurgistas, né? Tá certo. Exato. Que, do qual o professor também participa. Então, Fabrício, o nosso curso ele está estruturado em 5 partes, tá, Fabrício? Nós temos uma parte Certo. inicial, onde nós temos 3 disciplinas, que é mais para dar algumas noções sobre dados, sobre análise de dados, né, e técnicas de melhoria contínua, para poder não ficar só fechado na siderurgia, né, para poder dar uma visão um pouco mais ampla dos processos, né, e das ferramentas que a gente tem no mundo aí para poder ajudar os nossos processos. Porque, Fabrício, a siderurgia é um processo muito complexo e muito longo. Começa lá no minério de ferro e vai até o final lá do aço, né? A Certo. utilização do aço, que é mais ou menos a área que você está mais familiarizado. Então, a gente tem essas 3 disciplinas, né, que dão aí, mas que dão 70, né? 70, quer dizer, dá mais ou menos 20 ou um pouco menos por cento da duração do curso. Né? Uma parte rápida, né? São módulos muito curtos, não é? Bom, aí em seguida a gente passa para, Fabrício, agora já é a parte da fabricação do aço, viu, Fabrício? É o que a gente chama Correto. é você sair da matéria-prima para chegar não no aço, para chegar basicamente no gusa. Quer dizer, não necessariamente chegar no gusa ainda, é a parte inicial de matérias-primas, é aquilo que você falou no início, viu, Fabrício? Quer dizer, minério, etc. Então, essa é a parte inicial, Aham. esse segundo módulo. Ele sai da mina e chega em todas as matérias-primas do processo. Né? Então, basicamente, né, nós temos 2 módulos né, da parte né, de minérios de geologia, né? Um primeiro módulo de geologia mais profunda, ou seja, o que é o minério de ferro, onde ele se encontra, quais são as suas características. Okay? Por que tem minério de ferro lá no norte, em Carajás, que tem aqui em Minas Gerais? Quais são os outros minérios de ferro? Quais são as outras fontes de minério de ferro no mundo? Quais são as características desse minério de ferro? Quais são as características do minério de ferro brasileiro, do minério de ferro que é produzido em outros lugares? Que matéria-prima é essa? Que minério de ferro é esse? Que minério é esse que está lá em Carajás, aí do seu lado, né, que vai ali para o Porto de São Luís? E aí vem a parte de beneficiamento do minério de ferro. O minério de ferro, praticamente em 99% dos casos, é uma mineração de céu aberto, mas o minério de ferro ele é beneficiado, né? O minério de ferro ele prevê né, um beneficiamento para ter o minério de ferro
produto final da siderurgia. Ok? E aí nós temos a parte de sinterização, pelotização e também, por que não, hoje a briquetagem, que a Vale está investindo tanto, então são os processos de transformar o minério de ferro na matéria-prima do processo e a parte do coque, porque a gente explora no nosso curso, basicamente, a redução de minérios de ferro em altos fornos, que é a tecnologia mais presente no mundo aí, cerca de 90%, né? Se bem que a gente também vai falar nas outras tecnologias, ok? Então, essa é a parte inicial, viu, Fabrício, a qual você se referiu. Vai levar mais ou menos aí Ok. um terço do curso, né? Mais aí um quarto do curso, eu diria. Ok? Então, esse é o segundo Ok. módulo, um módulo bastante interessante, né? Bem denso, tá certo? Em seguida, Fabrício, nós vamos passar para o módulo, que é um módulo que são só 4 disciplinas, mas sem querer fazer um demérito dos outros módulos, né? Eu diria assim, é o coração do processo siderúrgico, viu, Fabrício? Por quê? Você vai sair da Sim. matéria-prima e vai produzir o aço final, né? Então, então você Certo. passa pelo alto forno, redução do minério de ferro, né, Fabrício? Você provavelmente já leu, né? Quer dizer, o minério de ferro é um óxido, né? Fe2O3, Sim. né? Nas suas diferentes formas, um pouco de FeO junto. Então, você tem que reduzir esse minério de ferro para produzir o gusa, né? Que é a matéria-prima aí, não só da siderurgia, quer dizer, é a grande matéria-prima da siderurgia, tanto dentro da siderurgia integrada, né? Você está vendo aí as reportagens aí das taxações para os Estados Unidos, né? Você está vendo aí a Aham. crise dos guzeiros aqui, especialmente em Minas, né? E também no norte, né? Tem muito guzeiro aí, né? No Amazonas aí que Sim, utiliza os sim. minérios aí de Carajás, né? E eles produzem o gusa não de maneira integrada dentro de uma siderurgia. Quando eu falo integrada, porque você vai do minério de ferro até o produto final, né? Que é a chapa, né? A bobina, o fio máquina. Mas esse guzeiro, ele produz o gusa, né? Normalmente sob forma Certo. do que chamam de pão de gusa, né? Um gusa briquetado, ou de diversas formas, né? O mais comum para exportação é esse pão de gusa, o briquetezinho de gusa, né? Que está muito em voga agora por causa da taxação, né? Porque a maior parte desse material ele é exportado para os Estados Unidos na situação atual do Brasil. Inclusive, não foi Sim. taxado. Bom, então você tem o alto forno, a gente aborda aqui outros processos, como redução direta. Redução direta é essa que está crescendo, especialmente no norte aí, né? Bom, aí nós temos o professor que vai entrar aqui, o professor Malinowski, ele vai falar sobre a cearia. Inclusive, tem um erro, tem um erro aqui. Tem um erro aqui, viu, o, o Fabrício? Depois eu vou consertar os professores aqui, tá? O professor Certo. Malinowski, ele está nessas duas disciplinas aqui. O professor Bruno está no outro forno aqui. O professor Bruno é um especialista da Ternium. Ele está na redução aqui. Então, peço perdão, eu vou consertar. Então, se eu Ah, for tudo mandar para bem. você, eu já vou fazer já com esse conserto aqui. Então, o professor Malinowski ele vai pegar o gusa líquido, porque ele está na cearia, né? E vai transformar o gusa, né, no material final lingotado, nas bobinas, né? Que são lingotadas, bobinas não, né, nas placas, né, que são, ou até lingotes, se for o caso, que são Lingote. produzidos na cearia, né? Então é o aço líquido, né? E esse aço, né, agora já estamos, viu, Fabrício, chegando perto da sua área, né? Vão passar pelo processo de laminação a quente e a frio para que a gente produza os produtos finais, né, que são as bobinas, os fios máquina, né, as Certo. bobinas, as placas, etc. Ok? Então, é um processo também importantíssimo, é um processo
né? Aí eu diria que no nosso curso, esses 4 processos aqui, viu, Fabrício? Eles são os processos onde nós temos o maior conceitual, a maior proporção de conceito teórico, porque aqui nós temos a química, a física, né? Você que então tem aí muita transformação física também, né, e química, você deve entender bem Sim, o que eu sim. estou me referindo, né? Quer dizer, aqui você tem transformações de estrutura, transformações de tudo que é natureza. Viu, Fabrício? Bom, aí nós temos, né? Correto. Vamos chegar aqui nesse outro processo, né, que é o quarto, que são os processos complementares e de apoio. Quer dizer, a siderurgia ela tem vários processos, né, de apoio, etc. Então, nós escolhemos os 4 principais para contemplar aqui no curso, né? Então, nós temos parte de refratários, os processos de revestimento e, provavelmente, é uma área que você trabalha aí, que são os tratamentos térmicos do aço, né? Então, esses são os Certo. processos complementares. Refratários por quê? Sem refratário, você não tem siderurgia, né? Porque onde você tem altas temperaturas, você tem que ter refratários, né? E no caso específico dos Verdade. refratários, né? Cada área da siderurgia demanda um refratário específico. Então, por exemplo, os altos fornos demandam um refratário específico no processo de redução. A cearia, então, cada etapa da cearia tem refratários específicos, dadas as demandas, as reações químicas, as altas temperaturas, etc., né? Até lá nos fornos de tratamento térmico, você sabe disso, você tem os refratários específicos, não é? É, tem E bastante. revestimento, e revestimento, então, é uma coisa bastante abrangente, né? Porque você tem hoje revestimentos de tudo que é natureza, né? Bom, e no final, agora, nós temos as duas, duas, duas etapas finais, que eu acho que são também bastante de interesse seu, né? Que seria o caso, que é a soldagem e características, seleção e aplicação de aço, ou seja, como os aços se classificam, como eles são empregados, aonde eles são empregados, que propriedades dos aços são as mais importantes, como são testadas. É uma disciplina bastante extensa e que tem uma amplitude bem grande. Ok? Fabrício, você tem alguma Ok. pergunta em relação estrutura do curso? Então, veja bem, Fabrício, nós estamos indo lá do minério de ferro, Sim. da mina lá do Carajás, do minério de Carajás, e chegando até na aplicação do aço, o aço para a indústria automobilística, o aço para essa aplicação que deseja, que demanda essa ou aquela propriedade. Passando, inclusive, pela parte, né, que você tem alguma experiência, né, certamente, até muita experiência, que é a parte de tratamento térmico. Sim. Ok? Todos os nossos Ok. professores, né, todos os nossos professores têm uma formação muito extensa, têm uma experiência muito grande, você pode ficar tranquilo em relação a isso, né? Praticamente, sei lá, 80, 90% dos nossos professores são doutores, né? Eu, por exemplo, não tenho doutorado, mas a maioria tem doutorado, o Tadeu, o Túlio tem doutorado. Se a gente voltar aqui, a Clenice tem doutorado, a Vanessa tem doutorado, o Alisson Tem doutorado, sim. também tem doutorado. Se você olhar aqui, o Bruno Antônio, o João Francisco é mestre, eu sou mestre, né? O João Francisco é mestre. E o Alley é mestre, né? E o Luiz Cláudio tem doutorado,
E a Michelle é especialista e o Depisol é mestre. Então, praticamente 60, 70% dos nossos professores têm doutorado, tem alguns com mestrado, e apenas uma professora ali, na matéria complementar, que é especialista ainda. Está fazendo mestrado Sim. agora na área dela, que é a área de qualidade. O nosso curso, ele tem aproximadamente, em sala de aula, 388 horas aula, né? E a estrutura é aquela estrutura que eu te falei, são aulas 2 vezes por semana, né? Aham. Preferencialmente ou segundas e quartas, ou terças e quintas, de 19 às 22h40. As aulas são, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Como é que é o esquema, né, do curso. Nós temos uma avaliação de cada disciplina, né, em vários Aham. aspectos, né? A gente avalia o professor, a disciplina, a infraestrutura, a coordenação, os sistemas, né? As aulas, elas são ministradas através do sistema Teams, né? Como essa nossa conversa aqui, e nós temos como apoio o Canvas, né? Que algumas universidades usam, a maioria usa, que é um sistema onde você tem todo o conteúdo, tem toda a interação com o professor. É um sistema que funciona muito bem. Nós temos um apoio acadêmico, espaços de coordenação. Essa parte de infraestrutura é muito boa, né? No Certo. Canvas você tem repositório de material, você tem repositório de informações técnicas, de trabalhos e assim sucessivamente. Bom, as orientações, né, que as aulas, né, o professor ele dá aula com a câmera sempre ligada, né? O sistema nosso, né, é o sistema. Aqui tem até uma recomendação que é antiga. Quer dizer, a aula é presencial, o curso é presencial, né, online. Quer dizer, todas as aulas, Certo. né, são presenciais, como essa nossa conversa que a gente está tendo aqui. Você só não está em casa, você só não está na aula, você está em casa, ou no serviço, ou no hotel, onde você. Né? Quer dizer, cada aula é uma aula diferente. Cada aula que quer dizer, a professora aqui já deu esse curso 8 ou 9 vezes, né, professor Antônio, quer dizer, cada aula que ele dá é diferente da aula anterior, né? Exatamente. A turma é nova, vão surgindo novos conceitos, novos conteúdos. Nós temos um cuidado grande em relação a isso, né? O que a gente chama de aula síncrona, né? Quer dizer, o que é diferente da aula EAD, não é uma aula gravada. Nós fazemos trabalhos em grupo, as turmas são divididas, né? Nós vamos tratar disso aqui na frente, né? Né? Nós pedimos alguns cuidados em relação a isso, né? Quer dizer, Certo. a gente faz trabalhos em grupo, só que em vez do grupo estar aqui em sala, o grupo vai estar em sala de aula. O professor pode propor até uma atividade em sala de aula, né? Você tem os outros colegas, as câmeras podem ficar abertas, podem ficar Entendi. fechadas, né? Nós obrigatoriamente, em todas as disciplinas, nós fazemos trabalhos em grupo, os grupos se reúnem, discutem, marcam horários, usam esses mesmos canais. Então, a gente procura dar ao curso, né, a, né, a estrutura, né, né, e você está aqui com o professor na sua frente. Você pode Certo. perguntar, interromper. Nós temos um acesso muito grande aos professores. Você tem um grupo, a gente faz um grupo de WhatsApp, onde você pode se dirigir no grupo a outros colegas, os professores É, postam coisas direto no ao grupo. professor. Você Professora, vê pode. se posta uma novidade. A coisa é bem dinâmica mesmo, sabe? Bem E dinâmico, Certo. atualizada, né? bem. Bom, e é tudo em tempo real, né? Por exemplo, se uma aula, por algum motivo, ela cai, essa aula é reposta em comum acordo com os alunos. Nós temos
Quer dizer, a gente quer fazer do curso um curso mais participativo possível, né? Nós temos um sistema de avaliação, né? É bom que fique bem claro, o nosso sistema de avaliação é através da realização de provas, numa estrutura bem importante, onde a gente cobra conteúdo, né? Eventualmente temos, né, até alguma reprovação, o seu aluno abandonar, se ele não participar, É, e tem que recuperar, quer dizer, o aluno tem que estudar, né? E a gente faz, e até para a gente valorizar o curso, para que isso valorize o curso, né? Para que não seja apenas um curso onde você se inscreva e Mais um, pronto, né? depois você vai receber o certificado. Não é essa a é, finalidade, né? certo. Nós temos, por exemplo, agora mesmo, né, no curso fechado para os Minas, uma colega nossa não, mas eu tenho dificuldades nessa disciplina. Ela estava enfrentando uma série de dificuldades. A gente dá todas as chances, dá todas as oportunidades, mas, né, infelizmente, até para que o curso, né, seja realmente um Certo, entendi. diferencial na vida profissional do aluno. Senão, né, seria mais um curso apenas para o aluno ter o diploma, né? Então, as É, pessoas se dividem em equipes, né, durante o curso, tá certo? O professor certo. fica o tempo todo conectado, mesmo nos trabalhos em grupo. A gente tenta que as atividades extra-classes também sejam em grupo, né? É, as situações todas são resolvidas. Temos um representante em cada turma, ok? Bom, Certo. e os diferenciais do curso são esses, certo? Quer dizer, é o trabalho em equipe, né? E a seriedade com que a equipe encara esse desafio junto com os alunos, ok? Essa reflexão da Ok. teoria contínua é aquela situação, né, que você tem que estar buscando sempre hoje, né? Inovação, mudança, etc., né? Porque se você ficar parado, realmente as coisas pioram muito. Eu fiz até uma brincadeira aqui, né, que eu fiz até uma observação aqui. Aqui tem a coisa é tão dinâmica, né, que eu preparei uma transparência, essa transparência foi preparada há algum tempo, onde a gente fala o seguinte, que é melhor que a comunicação não seja por Wi-Fi, seja por cabo, né? Hoje em dia, está arriscado o Wi-Fi estar mais eficiente que o cabo, né? Fábio, você que é É, muito novo, provável, quer dizer, muito novo, não sei a sua idade, nem vou perguntar, né? Eu vou te contar uma história, né? Essa história é de um consultor na época que eu estava na minha vida profissional há mais tempo, né? Então, essa história é caduca, né? Então, ele fala que ele começou a trabalhar, ele contava essa história para mostrar aquela famosa. Você provavelmente já assistiu palestras motivacionais que falam que a velocidade dobra com o tempo, muito rápido. Você já sim, ouviu isso, não sim. já, Fabrício? Sim. Todo consultor fala isso, né? Só um minuto, Hã? Não te ouvi, Fabrício. só um minuto, professor geral. Então é o seguinte, Fabrício, a história é o seguinte: ele conta que ele estava reformando o apartamento dele. Você está me ouvindo, Fabrício? Sim, eu tô. Tá, Estou então sim. lá, ele conta que ele estava reformando o apartamento dele, mas ele era consultor, ganhava muito pouco, é aquela valorização, né, da, né, aquela valorização da palestra, né? Aham. Então ele falou o seguinte, que ele precisava usar o computador, e naquela época tudo não tinha Wi-Fi, era tudo, né, por cabo, né? Toda a conexão era por cabo. Sim. Não sei se você sabe, mas já existiu essa época, tá? Bom, então ele colocou pontos de cabo no apartamento dele todo. Tinha no banheiro, na cozinha, na área de serviço, na sala de jantar, etc, etc.
mas acontece que a obra demorou muito, porque ele não tinha recursos, etc., precisava dar muitas palestras. Então, quando ele termina a obra, surge o Wi-Fi. E aí ele descobre que toda aquela obra que ele tinha feito, aquele cabeamento, né, tinha sido em vão, né? A mesma coisa hoje aqui É, com o cabo, né? Ninguém hoje aceita mais colocar um cabo no computador, mesmo que você possa dizer que a velocidade é melhor, né? Tá verdade. certo, tá certo. Bom, Fabrício, então esse é o nosso curso. Tá? Espero que tenha feito para E, você, e vai ficar gravado aqui para quem queira ouvir depois, pode ser, uma apresentação boa. Você tem alguma outra dúvida em relação ao curso? não, eu achei bem interessante a composição que vocês fizeram, né? A divisão que vocês fizeram das disciplinas. Ficou Tá? bem, Se você ficou bem quiser depois, esclarecedor para mim. eu te envio, viu, Fabrício, as ementas. Ah, sim, seria ótimo. Tá, então você tem lá o meu e-mail, tá? Eu vou Tá? voltar lá. Ah, então você anota o meu e-mail. Eu anotei aqui, Isso. gtimotio@terra.com. .com.br. O do professor Mali também. Aí você tem o e-mail de nós dois aqui, tá bom? Então você me manda um oi no e-mail e eu te mando esta apresentação e, e te mando as ementas. Tá ok. Tá joia? Para você, e estamos, tanto eu quanto o professor, estamos à disposição, né? Porque você precisar, alguma dúvida, se você puder nos ajudar a divulgar o curso também, tá certo? Vamos caminhando Tudo bem. juntos aí. Tá certo. Você tem mais alguma dúvida? Ah, tá. As Não, aulas são gravadas, tá- viu, Fabrício? As aulas ficam gravadas por 30 dias. ah, sim. Então, se você perde uma aula, ou, né, ou não pega o conteúdo todo, ou quer, mesmo tendo assistido a aula, rever o conteúdo, né, refletir sobre aquele conteúdo, você pode voltar, né, na aula que foi dada. Entendi. Tá joia, Fabrício? Tudo certo. Tá certo. Fabrício, se você não tiver mais dúvidas, nós nos despedimos, tá? E nós continuamos à sua disposição. Ah, então tudo bem. Tá bom? Obrigado e eu entro em contato no e-mail para Isso. solicitar os elementos. Tá bom. Professor, nós estamos nos Pode falar, despedindo professor. Eu aqui estou do aqui. Fabrício, Che- tá? Perfeito, Fabrício. É, bom descanso aí em Manaus. Saudações aqui da cidade de Bertiogas, litoral norte de São Paulo. E espero que essa apresentação tenha esclarecido aí as suas perspectivas, né? E que você possa fazer parte do nosso corpo discente, tá ok? Espero Tá uma ok. resposta positiva tua e do nosso grupo que está se formando aqui, tá bom? Um forte abraço Tudo aqui, bem. viu? Obrigado. Um Fabrício, abraço. um grande abraço, boa noite para você, tá? Boa noite. Obrigado. Até Um abraço. mais. Ok, Geraldo, tô chegando Professor, aqui, tô chegando ao meu destino, tô descendo no meu ônibus, tô aqui com o meu querido motorista aqui. tá joia, Então eu vou me despedir do senhor também, tá? tá Amanhã a gente joia. pode conversar com mais tranquilidade. Tranquilo, Tá? Ok? até Tranquilo. mais. Tá Forte bom. abraço, professor.